Ei, Lude, bom dia. Aí são que horas, Lude? Nós estamos em feriado aqui no Brasil, né? 9h40. Então, vamos começar. Tá dando pra escutar o louvor que tá tocando? Entendi. Aí não tem Corpus Christi, né? Entendi. Nós vamos começar. Esse louvor que tá tocando chama-se Liberta de Mim, Luma Epidum. Depois põe no YouTube para dar uma escutada, que eu acho que ele tem a ver com o nosso tema de hoje, né? O devocional ele vem dividido em 9 temas. E a gente tá aqui hoje no 3º dia, dentro ainda do tema da consciência. Então hoje é o 3º dia que vai falar sobre deixa doer e viva o processo. Desculpa. Gente, no devocional de hoje, antes a gente começa sobre o versículo Atos 9, 10 a 16. Então a gente vai do capítulo 9 ao do versículo 10 ao 16, em que fala quando em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltassem a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Nessa passagem, a gente vê, né, que apresentamos vendo o agir de Deus. O quanto que Saulo teve que sofrer para que pudesse tirar aquelas escamas dele e viver o processo de Deus, né? As escamas dos olhos dele. O processo de resgate da sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus para sua vida, e o alinhamento de seus velhos comportamentos aos novos hábitos, de quem decide manifestar a glória de Deus na terra, onde quer que esteja, em muitos momentos vão doer. Então essa passagem vai falar por que vai doer. Vai doer porque vai se deparar com uma versão sua que sempre fez questão de esconder. Vai doer porque talvez descubra que você não é um super-herói belo e cheio apenas de virtudes em seu caráter. Vão doer porque talvez tenha vivido um personagem até aqui. Há tanto tempo não se conecta com a sua essência
que até já esqueceu quem de fato é. Gente, nessa passagem, quando Deus Jesus, né, chama Ananias, para que fosse até Saulo colocar sua mão sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias questiona, né, que ele estava perseguindo os cristãos de Deus, que ele não merecia. E Jesus fala: vá, Ananias, isso faz parte do processo dele, né, de Saulo, que veio a ser Paulo. Saulo ficou 3 dias em plena escuridão. O que foi essa escuridão? Saulo ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, totalmente dependente de outras pessoas para fazer tudo, para se locomover. E que foi quando, nesse momento, lá no fundo do poço de Saulo, que ele foi recorrer, que ele foi orar e buscar essa intimidade com Deus. Então veio quando Ananias colocou a mão sobre ele. E Deus disse: ele vai sofrer o processo por minha causa. Então, vem tendo a reflexão do livro em relação a isso, sobre nós. Como tem sido para vocês esses 2 primeiros dias, né? Que o primeiro dia vem pedindo ali para trazer a consciência. Pede para você fazer um exercício de autoanálise. Para você colocar lá como que tá as áreas da sua vida. Saúde, familiar, espiritual, financeira, profissional, de relacionamento. Então pede para você fazer esse exercício. Como que tá hoje? Quais são as suas atitudes que você teve? Quais são os prejuízos que você tem devido a essas atitudes? E aí, no segundo dia, vem falar que a verdade liberta. E aí, falando que a verdade liberta, vem pedir para você que você faça esse exercício com consciência. Que você olhe internamente para você, para ver quais são as mentiras que você tem contado, não só para o mundo, mas que estão fazendo parte da sua vida. Que muitas vezes aquela mentira ela já tá tão ali, ela tá tão enraizada que você conta para você, que às vezes começou lá na infância como uma autodefesa para aprovação, que ela já tá fazendo parte da sua identidade, do seu ser, que você nem percebe. E aí é aquele grande problema. Porque se eu não vejo que precisa melhorar em mim, como há transformação? E aí hoje vem falar, né, que o processo dói. Então, quando vai fazer esse exercício, doeu. Eu vou confessar assim, pra mim doeu. Que doeu fazer isso com verdade. Analisar e ver que a gente não é tão boa assim. Que as áreas da vida da gente que às vezes fica tentando tampar a poeira, né? Ali debaixo do tapete, não olhar para aquilo. Tem sim coisas pontuais que podem ser melhoradas, que tem coisas que a gente não se orgulha tanto assim, que havia muito orgulho e soberba para contar, que é aquele contar assim, quando a gente vai falar algo, uma história, e a gente começa com os exageros, começa a omitir, alterar alguma coisa, que já é aquele sinal de que eu sei que tinha algo errado, que a gente deveria então agir e mudar em relação àquilo. Então nesse processo que deixa doer, o que vem para vocês, né? Disso de trazer na consciência. Porque vai doer a gente tirar essas escamas, como a autora fala. A escama da mentira, que embaça a nossa visão. Vem para deixar, muitas vezes, essa escama da mentira sair. A gente vai ter que tirar o ego, a gente vai ter que tirar o orgulho, a gente vai ter que tirar a vaidade, pra gente chegar no arrependimento. E o arrependimento sincero, ele tem que passar por tudo isso. Quando a gente tem esse arrependimento sincero, a gente consegue também pedir perdão pelos nossos erros. A gente consegue perdoar. E sabe por que depois que a gente passa por todo esse processo, o perdão, ele é mais uma consequência?
Porque quando a gente passa por esse processo, a gente vai tirando essas camadas. A gente vai tirando essas camadas que escondem de nós mesmos, né? A nossa perfeição, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Porque aí a gente vai tirando esse óculos, né? Que embaça tudo, o óculos da mentira, o óculos da vaidade, do ego, do orgulho. E aí a gente entende que a gente é falho. Que em vários processos do caminho a gente também errou, que a gente pecou. E aí, aquele momento, né, realmente de rendição, que a gente tem a consciência, tem o entendimento, se envergonha e vai pedir perdão para Deus. E aí a gente entende que como pedir perdão para Deus sem perdoar aquelas mágoas que a gente tem, as pessoas que nos feriram, entendendo que em algum momento do processo, pode ser que não foi para aquela pessoa, mas para outras pessoas a gente também foi um personagem que feriu alguém em algum momento. Pode ser que no seu grau de entendimento não se equipara ao que a outra pessoa fez. Que aí, tô falando, né? Hoje nós estamos no processo de deixar doer. Mas olha que lindo, quando a gente decide caminhar isso, né? A gente vai chegar para os próximos. Isso vai trazendo consciência. Então, por isso é importante a gente fazer os exercícios, fazer essa análise interna, descobrir na gente, né, o que tá doendo, quais são os personagens que existem e os personagens que existem na nossa vida, que às vezes a gente tá carregando lá na mochila aquele peso. E quais os personagens a gente pode ser na vida dos outros, né? Que tá carregando lá a mochila deles também. Mas o processo hoje ele é muito mais interno conosco, com a gente mesmo. De poder enxergar verdadeiramente a diferença que há entre aquela verdadeira identidade que Deus criou pra mim e a que eu tô vivendo. Lembra lá quando a gente fala assim, né? Eu sempre falo aqui. Ai, porque Deus quis. Mas quando a gente erra, não foi porque Deus quis. Então já vamos colocar a verdade nesse espectro, né? Das nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. E assumir as consequências disso. Então, nesse processo hoje das escamas, né? Quando a gente vive esse processo, a gente vai identificar dentro disso quais são as áreas que eu tô deixando a desejar, o que eu posso buscar para melhorar, né? Igual a música que eu falei assim, liberta de mim. Tá ela fala que há em mim uma briga entre carne e espírito, e quando eu quero fazer o bem eu não faço, mas me liberta de mim, para que procure em mim e não ache mais, e você preencha todo o espaço, que quando procurar a mim só encontre a ti. Olha que lindo, né, gente? E aí eu escutei essa música que eu acho que ela me traduz tão bem, tantos, né? E é sobre isso, de viver o processo. Nós estamos numa quinta e queria propor, né, para quem for assistir, começar a fazer um jejum. Porque como que a gente consegue fortalecer mais o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne? Jejum e oração. Eu já sou adepta de jejum intermitente, mas sempre procurava para metabolismo, para emagrecer, controlar a glicose. Eu não tinha esse olhar da oração. E posso dizer assim que depois que eu fiz, né, um jejum de Daniel, que eu fiz o jejum coração com um propósito de entrega, é sobrenatural. E aí você consegue tanto, né, conectar com Deus, que aí parece que a gente quer viver aquele processo sempre, né, depois parece que a gente tá frio. Porque você consegue, assim, pra mim, né, a primeira vez que escutar a voz de Deus audível, ele me repreendendo e entendendo, foi nesse jejum. E o que isso reflete para mim, a análise que eu faço hoje durante esse processo de deixa doer? Que com o jejum e oração, por isso que eu tô trazendo esse assunto, a gente vai o quê? Enfraquecer a nossa carne para fortalecer o espírito. A gente vai observar, né, quando você estiver fazendo o jejum, que você vai buscar realmente
usar mais seus 2 ouvidos, que você tem 2 para ouvir e a boca para falar, ser mais ponderada. E começar aquele processo de faxina interna. Porque você vai estar colocando ali a sua carne no lugar, principalmente você fazendo um jejum. E você vai se privar ali de alguns prazeres seus da carne, seja o doce, açúcar, o chocolate. Para outras pessoas vai ser a massa, né? O jejum de Daniel, ele vem, né, de você ficar 21 dias comendo apenas legumes e frutas. Aí você vai tirar ali a carne, o açúcar, as massas, as frituras, a carne, o ovo, tudo. Mas aí depende do seu nível de tempo que você fazer o jejum. E você escolher como que você vai fazer esse jejum. E como que funciona, Tati? Quando eu começo, você vai fazer uma oração. E o que eu acho mais poderoso, principalmente quem está iniciando, a gente tem aí várias áreas da vida. Às vezes, quando você for fazer essa análise, tem uma área da sua vida que está te incomodando mais, que você precisa de um agir nele. Só que como a gente ainda tem essa visão que ela não tá limpa, a gente nunca sabe verdadeiramente o que a gente precisa. Já aconteceu com vocês pedir tanto algo e quando você recebe aquilo, você vai ver que não era bem aquilo que você precisava, que não era bem assim. E aí, ai Deus, não era bem assim. Então eu recomendo, nesse processo, faça um jejum de entrega para Deus, reconhecendo que é falho, que é pecador e que, meu Deus, já pedi tantas coisas, falo tanto, e eu tenho essa consciência de que eu quero melhorar, me libertar, sentir mais feliz, mais realizada, que há algo em mim que precisa ser mudado, eu espero um algo novo. Mas eu te entrego esse jejum de entrega para que eu faça a tua vontade. Porque eu reconheço que eu não sei completamente o que eu preciso, mas que o Senhor sabe. Que eu confio que a tua vontade ela é boa, perfeita, agradável, que é muito melhor do que a minha. E eu te entrego esse jejum para que o Senhor tenha liberdade para fluir, que o Senhor venha me ajudar a limpar tudo que precisa ser retirado, para que possa realmente viver em mim. Então, é o seu momento de intimidade, de oração, tô falando aqui, né? Mas um exemplo, esse jejum de entrega não é uma área só não, porque ele tem o poder para fazer tudo. Entrega a sua vida toda para ele, faz esse jejum de entrega. E você vai definir o tempo que você vai fazer esse jejum. Se ele vai ser um jejum parcial, né? Igual normalmente eu faço pelo café da manhã. Antes eu bebia, né, só o café sem açúcar. Hoje eu faço café, eu faço até o horário do almoço, só com água. E aí lembrando, isso sem oração é só jejum. O jejum de propósito é o jejum que você faz com oração. Vai ter o Salmo 91 para você poder fazer a leitura todos os dias. A oração de Efésios de armadura de Deus. Porque quando a gente vai jejuar, vem também aquela questão, né? Da luta entre a sua carne e seu espírito. Para dominar, sabe aquelas vozes que a gente ouve o tempo todo de nós mesmos? Então faz as suas orações, apresenta o Salmo. Vai lá, faz o Salmo 91 em relação a isso. Faz esse propósito, que eu tenho certeza que você vai ter grandes respostas, vai ser edificador, principalmente para viver esse processo, né, de tirar essas escamas, tirar essas verdades absolutas que a gente tem dentro da gente, que às vezes é carregada de tanto ego, tanto orgulho, tanta vaidade, porque somos falhos, pecadores, e é um mecanismo de defesa. Muitas vezes essas escamas que vêm aí dentro das nossas atitudes é por causa disso. Às vezes é só um mecanismo seu de defesa, de proteção. E a gente poderia falar assim, tá tudo bem. Mas não é que tá tudo bem. A gente pode sim melhorar, viver esse processo. Igual vem lá no Fernandinho, viver algo novo. Mas pra gente viver o algo novo, a gente precisa viver esse processo. Essa limpeza, essa transformação, essa faxina interna. Né? Quando a gente vai viver algo novo, a gente vai fazer uma mudança. Você não vai lá fazer uma limpeza
E olha o que é o mais interessante da mudança. Toda mudança, quando a gente vai fazer, você acha tanta coisa ali guardada nas gavetas que não vai fazer parte da nova estação, que não faz parte lá pro novo lugar, o novo ambiente que você tá indo. A gente sempre fica assim, meu Deus, porque eu acumulei tanta coisa. Você vai tirar roupas do guarda-roupa que você vai ver que aquelas vestes não combinam mais. Você acha papéis que você tá guardando que não faz sentido mais. Você vai achar objetos, coisas de decorações que não combinam mais. Toda mudança, ela vem deixando coisas para trás. Tudo bem, porque aquilo não faz parte mais da nova estação, ela não faz parte mais daquele novo ambiente. Então, quando a gente vai fazer assim, nesse processo de restauração, de cura, a gente vai abandonar algumas coisas, alguns pesos, algumas histórias que a gente vem contando. E às vezes até aquela história a gente vai mudar a forma como a gente conta. Porque a gente vai tirar ali, né, o vitimismo e virar o protagonista. E sabe quando a gente tira o vitimismo de uma história e conta ela como protagonismo? Quando a gente deixa de contar como uma história de sofrimento e ela passa a ser um testemunho, quando você assume o controle, quando você vira o personagem principal, você deixa de contar aquela história como sofrimento e vitimismo e você vem contar aquela história como um vencedor, quem passou aquela fase. E todo testemunho, ele vem assim, eu tava nessa situação e olha onde eu tô hoje. Então, isso que é o importante da limpeza, de deixar viver o processo. Bom dia aí, aqui. Isso que é viver o processo. Então, a autora vem falando assim, como que eu vou trazer essa consciência, esse processo? Ela deixa aqui no livro um QR Code, que tem a palestra dela, falando sobre como que você vai tirar essas escamas, né? Tirar essas máscaras e deixar viver esse processo, esse chamado do seu processo. Como que você vai assumir controle, quais áreas da vida você quer organizar, o que você vai identificar dentro. E depois que você conseguir identificar, você vai vir aqui de forma intencional fazer atividade, né? Que todos os dias tem uma atividade dentro do devocional pra gente fazer. Seja intencional na definição do conjunto de ações que farão você viver uma transformação, concentrando seus esforços nas áreas hoje que mais precisam de mudanças. Então, de acordo com o que, né? Explicar lá, que eu vou deixar esse QR Code para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Você vai me fazer a atividade. E eu vou mandar também lá no nosso grupo do WhatsApp, né? O resuminho aqui, o PDF, o nosso mapa mental sobre o dia de hoje do devocional. Lembrando que quem não tem o livro físico e deseja adquirir, né? Lá no grupo também eu deixei um link para vocês poderem comprar na Amazon. Amazon, né? E para finalizar, tem o louvor por hoje, escolhido pela autora, que é Não Foi Por Acaso. E tem a minha recomendação também, que eu acho que vai muito com o processo de hoje, né? Liberta de mim. Quando a gente vai falar, né? Liberta de mim que eu quero ser a sua casa. Sobre a briga que há entre nós, né? Entre carne e espírito. E a oração do dia. Fazer juntos. Meu Pai e meu Senhor, eu hoje quero só te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros, do meu passado, minhas escolhas erradas, meus pecados e transgressões. Gratidão, Pai, pelo teu amor, teu perdão e tua misericórdia, que se renovam na minha vida todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver, para me tornar a pessoa que tu planejastes para mim. Peço-te que me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis, que blindes minha mente e meus pensamentos, para que nada em mim me roube da vida que eu decido viver hoje em ti. Em nome de Jesus, amém. Depois desse momento, é o momento aguardado de você dobrar os seus joelhos, fazer a sua oração sincera para Deus, tirando todas essas escamas,
pedindo a Ele para trazer clareza, né? Sobre o que é que tem te roubado da sua identidade, sua real identidade em Deus. Quais são as escamas que existem? O que pode estar, né, atrapalhando de viver as promessas de Deus? Pedir Ele essa consciência, que Ele te mostre. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, né, esse devocional, eu orava muito pedindo a Deus assim, mas o que há oculto em mim, que está tão disfarçado, né, entre os meus hábitos, das minhas atitudes, mas que ferem a você, que está ali dentro do pecado. E aí foi revelando, né? A gente vai vendo com a questão da mentirinha que a gente vai contando, que a gente dá legalidade, que não agrada a Deus. E aí vem tanta coisa. E a gente orar, pedindo uma oração sincera, pedindo Deus sabedoria, transformação. Vai acontecendo assim tão poderosamente, que depois que passa um tempo, você vai lembrar daquilo, não é mesmo? Vai ter um entendimento. Então, pra gente ir em outro lugar. Carne e espírito. Não vou cantar aqui, gente, porque é um dom que eu não tenho, só dó. Mas escuta o louvor, coloca lá no YouTube também. E acho que ele vem muito hoje, como de deixa viver o processo, deixa doer, mas que liberta-se de ti, né? Liberta-se de ti. Ele é muito forte, né? Dentro de mim militam carne e espírito. E vem, Senhor, esvazia de mim, liberta-me de mim. Quero ser tua casa, esvazia de mim até que preencha-me e só encontre a ti. Amém, amém. E que a gente sabe, né? Nós estamos aqui por um propósito. Então vou fazer essa caminhada com o devocional, é lindo, para levar esse momento de reflexão interna para nós mesmos. Bom, a live vai ficar salva aqui, se chegou depois, quiser assistir o início para entender, tá bom? E com Deus, gente, excelente feriado, que seja cheio da graça, da presença de Deus, que a presença dele seja palpável, sentida, que a gente possa ter aqueles pensamentos, aquelas respostas audíveis, sem dúvida, né? Com muita clareza do que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós, qual é esse novo, qual o processo que a gente precisa se curar, se libertar, se esvaziar, para Ele realmente poder entrar. Porque em todo o processo, né, que a gente fala de mudança, de faxina, quando a gente está mudando de casa, a gente não vai lá limpar e organizar tudo para a gente poder mudar, a gente poder entrar. Então, verdadeiramente, por isso o jejum, né? Para a gente poder enfraquecer a carne, fortalecer o espírito, silenciar, fazer uma faxina interna, para que a gente fique sensível ao Espírito de Deus, né? Porque não é bagunça, não é confusão, não é lá que a gente vai encontrar Ele. Então, se a gente quer essa intimidade, a gente precisa se organizar. Organizar tudo, vai pegar em casa hoje, depois do feriado, e ver o que, né? Porque muitas vezes o nosso ambiente externo está refletindo do interno. O que que aí também nesse ambiente externo está chamando a atenção, que precisa ser organizado? É lá as gavetas, é o guarda-roupa, é a cozinha. E quando você fizer vindo essa organização, já vai convidando Deus, o Espírito Santo, para Ele ser presente em todos os ambientes da sua casa, do seu lar, da sua vida, e que você deseja que Ele habite no completo com você, dentro de você, na sua vida, em todas as áreas. Né? Então, eu estou organizando isso aqui para você, porque é um ambiente que eu te quero. Fica na mesa, convida Ele, e aí a gente vai ver, né? Que muitas coisas, sabe quando a procrastinação, né? A gente consegue fazer lá, cumprir o horário no serviço, tá lá, porque tem que ter aquele compromisso com o outro. Mas aí vem lá, naquele seu dia livre, o feriado, você fala assim, nossa, eu procrastinei o dia todo e não consegui fazer. Então vamos começar a fazer pra Deus, né? Se você tá convidando Ele pra você, a sua morada, a sua casa, como a gente vai se cuidar. Tá convidando Ele pelo ambiente do seu lar.
Então se prepara para receber ele aí, mas não convida ele só para fazer uma visita, convida ele para morar junto à sua casa. Aí como vai ser sua atitude? Se tem aí um novo integrante que você está convidando ele para morar, como vai ficar essa organização toda aí? Como vai ser essa limpeza diária? Será que ele se senta nessa mesa, nesses assuntos, nessas conversas? Com os novos convites? Ai, meu Deus! Então ficamos aí com essa reflexão e a gente continua um bate-papo lá no grupo. Com Deus!